Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de ministrarmos uma aula sobre esses assuntos tão complexos, cheios de preconceito, cheios de teorias. E hoje não é diferente. O tema de hoje é alcoolismo, um tema que também divide os cristãos. Alguns dizem que não há problema nenhum ingerir álcool de vez em quando, socialmente. Outros defendem que é terminantemente proibido. Mas nós vamos ver na palavra de Deus como tratar melhor desse assunto. Existem coisas que a palavra de Deus não diz, existem coisas que as pessoas inventam, e eu quero te desafiar a ficar até o final desse vídeo. Não pule nada. E eu acredito que se até hoje você teve dúvida desse assunto, hoje você vai tirar uma conclusão e vai decidir de uma vez por todas, vai tirar de uma vez por todas qualquer peso da sua consciência com relação à bebida. Nós vamos orar para que Deus nos dê graça para ministrar essa aula, discorrer desse assunto, e para você também que está assistindo possa ter sabedoria no momento de aplicar esses conhecimentos na vida de algum ente querido, algum parente, algum colega de trabalho, ou para você mesmo. Então vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo recurso que o Senhor nos concede. Dá-me graça, Senhor Deus, para falar desse assunto tão polêmico, tão divisor dentro da tua igreja. Divide muito a opinião dos teus filhos. Também te peço que o Senhor conceda sabedoria e graça para cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, que conhece alguém que tem dúvidas desses assuntos, que tem dúvida se pode ou se não pode beber, que está em conflitos na sua mente, mas que a aula de hoje venha para sanar, Senhor Deus, completamente essa dúvida. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a conseguir, Senhor Deus, clarear as dúvidas das pessoas, dos irmãos que estão assistindo. E que teu nome seja glorificado, meu Pai. Que essa aula, que esse vídeo possa atingir tantos quantos precisam ouvir desse assunto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, fique aí. Eu vou tentar ficar dentro do tempo. Com as aulas são online, eu tenho estendido um pouco, não me importando muito com o tempo, mas tenho que me disciplinar. Em nome de Jesus, a quarentena em breve vai terminar e a gente tem que se readaptar ao horário, ao tempo da aula presencial. Então, alcoolismo, um caminho tenebroso. O título já diz aqui mais ou menos o que nós queremos tratar sobre o alcoolismo, mas será mesmo que é tudo isso? O nosso texto bíblico está em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Algumas traduções dizem, não vos embriagueis com vinhos em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas afinal de contas, o crente pode beber? Eu conheço muitos cristãos que bebem e eles têm uma vida, aparentemente, eu não consigo ver o coração de ninguém, mas aparentemente eles têm uma vida normal, uma vida com comunhão com Deus, sem maiores problemas. Então muitos cristãos bebem e dizem não ter problemas de saúde ou problema na comunhão com Deus. Isso é um fato, eu conheço pessoas assim, você com certeza conhece pessoas assim.
E, para surpresa de muitos, na Bíblia não há declaração que defenda a total abstinência em todas as épocas, em todos os lugares. Por exemplo, o mandamento não matarás. É um mandamento para aquela época, para a época de hoje e para qualquer outra época à frente e para qualquer lugar. Não matarás. Agora, com relação à abstinência, não tem na palavra de Deus nada que diga não faça. Não existe esse argumento na palavra de Deus. Mas também não encontramos um único texto na Bíblia apontando para o consumo da bebida alcoólica como um caminho escolhido por Deus para o bem-estar dos seus filhos. Não há nenhuma coisa e nem outra. Em algumas aulas nós mencionamos que a Bíblia não fala de todos os assuntos. A Bíblia não fala de esquizofrenia, a Bíblia não fala de fumo, a Bíblia não fala de depressão, mas existem conceitos gerais que deles nós tiramos o conhecimento para tratar desses assuntos de hoje. Então, lembre-se disso, que vai ser importante para toda essa aula. Mas a Bíblia, mesmo não tendo direção para apologia à bebida ou para não beber, ela é enfática em dizer: não vos embriagueis. Isso é claro, em qualquer época, em qualquer lugar, não vos embriagueis. Tal qual o não matarás, é enfático. Não vos embriagueis. Não pode se embriagar, não pode encher a cara. Mas afinal de contas, o que é embriaguez, tá? Então a Bíblia diz: não vos embriagueis, então eu não vou me embriagar. Então eu não vou chegar nesse ponto aqui. O que é embriaguez? Um transtorno ou comportamento, ou um transtorno de comportamento ou de função mental durante ou após o consumo do álcool, que afeta o discernimento de uma pessoa. E os sintomas incluem exaltação, êxtase, fala arrastada, falta de concentração, mudanças de humor, comportamento, em alguns casos até coma alcoólico. Isso aqui é conhecido de todo mundo. Todo mundo sabe o que é um bêbado. Todo mundo sabe quais são as reações. Não é segredo para ninguém. Então, não vos embriagueis. Não chegue a esse ponto. E a embriaguez na Bíblia, ela não foi escondida, em hipótese alguma. Está lá claro, vários homens de Deus que tiveram acessos ao álcool, que era até comum na época, e se embriagaram. E nós vamos ver alguns casos aqui. O primeiro deles é Noé. Você pode ver a referência bíblica, nós não vamos ver aqui pela questão do tempo, mas Noé. Em Gênesis 9, a partir do versículo 20. O prazer passageiro trouxe maldição permanente sobre a sua família. Você pode ler ali com detalhes que mostram. Noé bebeu e a consequência disso. Ele bebeu e se embriagou. Ló engravidou 2 das suas filhas. Olha a que ponto chegou isso. Não era uma época lá no começo, como Adão e Eva, em que na perpetuação da espécie, vamos dizer assim, né, da espécie humana, acontecia isso. Os filhos acabavam casando-se com filhos, com sobrinhos, enfim, foi assim que começou a humanidade. Não, aqui já estava, digamos, alguma população no mundo, não havia a necessidade de Ló engravidar suas filhas. Foi puramente por causa da sua embriaguez. Sansão também, um beco sem saída, a bebida trouxe tudo isso para ele, a sua embriaguez, ficou num beco sem saída, completamente atordoado,
caiu no descrédito, no vexame e na total derrota. Jacó também, que não reconheceu a sua própria noiva na noite de núpcias, o sogro dele acabou trocando com a irmã da que ele havia escolhido para ser sua esposa, e por estar embriagado ele acabou não reconhecendo. Olha os efeitos e as consequências, algumas delas, por estarem embriagados. Todos deram mau testemunho por causa da embriaguez, que é veementemente falada na Bíblia: não vos embriagueis. Então, até aqui, é um consenso entre muitos cristãos: não vos embriagueis. Eu posso beber de vez em quando, socialmente, dentro da minha casa, não causando escândalo, que não há problema. Eu não coloquei aqui na lição, mas estima-se que 40% dos cristãos bebem moderadamente, socialmente, em algum encontro, e não se sentem condenados por isso. Estima-se. Não vi fontes oficiais, não vi especialistas falando disso, uma pesquisa em algum site, por isso eu não coloquei aqui. E nos tempos bíblicos, a única evidência de que alguém bebeu bebida alcoólica era a embriaguez. Não existia outra forma de saber se a pessoa bebeu. Então, fulano estava falando meio estranho, trocando as pernas, bebeu. Por isso a Bíblia diz: não vos embriagueis. Era o único problema e a única evidência mostrada na época. Então, certamente, muitos bebiam. Não somente aqueles que a Bíblia cita, que se embriagaram, e certamente não somente esse episódio que eles beberam e se embriagaram. Certamente beberam outras vezes, não chegaram a se embriagar. E tantos outros personagens que a Bíblia não narra, pessoas no seu cotidiano, certamente certamente bebiam e apresentavam embriaguez. E esse era o único conhecimento sobre o álcool do comportamento humano. Você bebe, você se esquece dos seus problemas e você acaba se embriagando. Esse era o único conhecimento na época. Não existia outro. Mais para frente nós vamos ver Paulo indicando a Timóteo, recomendando beber um pouco de vinho com água, falando não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Então, também tinha esse conhecimento de que dava um bem-estar e que poderia auxiliar no combate a algumas dores. Tá? Mas, via de regra, esse era o único conhecimento sobre o álcool no comportamento humano, nos tempos bíblicos. Então, por séculos, o homem bebe e o único problema do álcool sempre foi: não chegue ao estado de embriaguez. Não havia outra razão para se preocupar, a não ser não chegue nesse estágio. Mas outros problemas foram descobertos causados pelo consumo do álcool. A medicina evoluiu, a ciência evoluiu e outros problemas na vida das pessoas que ingerem álcool acabaram aparecendo, e outros nem totalmente diretamente ligados ao álcool, mas ele acabou acelerando outros problemas. E somente foram descobertos pelo avanço da medicina e da tecnologia. Então nós estamos vendo até aqui que a Bíblia ela fala do que existia naquela época. A palavra de Deus, ela descreve sim de forma profética muitas coisas que viriam a acontecer, mas ela também narra de coisas que eram possíveis ser percebidas até aquele momento.
Mas nos dias de hoje, além da embriaguez, que é totalmente condenada, não somente por muitos cristãos, mas até por pessoas que não são cristãs. É um senso comum não chegue ao estado de embriaguez. Só que o álcool não faz somente isso. O álcool não deixa a pessoa somente embriagada. O consumo do álcool, ainda que em doses pequenas, moderadamente, todo fim de semana, só na sua casa, com a sua família, você não está chegando ao estado de embriaguez. Mas ele causa alguns problemas que, nos tempos bíblicos, não era possível de ser detectado. Você e eu não podemos fechar os olhos para isso e dizer, não tem problema. Se a Bíblia não fala, não tem problema. Muitas coisas a Bíblia não fala. Nós já falamos disso aqui. A Bíblia fala de depressão. Se ela não fala, então não é um problema. Nós estamos vendo hoje como isso ocorre. E nos tempos bíblicos, evidências fortíssimas de que homens de Deus foram acometidos de depressão. A Bíblia falou apenas de embriaguez, que era o que era possível de ser visto na época. E esses problemas, eles não se manifestam com a embriaguez. Esses problemas, eles ficam ali, ocultos, manifestando-se de outras formas. E nos tempos bíblicos isso não era possível, como nós já vimos. E a única forma de detectar o malefício, digamos malefício, porque eles não enxergavam dessa forma na época, era a embriaguez. Mas um estudo feito pela Universidade de Colorado Boulder, nos Estados Unidos, um estudo de uma universidade renomada, pessoas capacitadas, pessoas que estudaram a fundo o assunto, fizeram uma pesquisa sobre o consumo regular do álcool. Não estamos falando de pessoas que se embriagam. Podem ter, claro, se embriagado em algum momento da sua vida. Mas uma pesquisa com pessoas que declararam: eu bebo moderadamente e regularmente. Sempre estou numa festinha, sempre estou no almoço de trabalho, sempre estou... Enfim, não foram crentes aqui. Podem ter havido crentes, mas a pesquisa não diz, apenas o número de pessoas. Pessoas que bebem regularmente, seja no almoço, seja na janta, e que se declararam: nós não nos embriagamos, mas bebemos sim, com uma certa constância, moderadamente, não ficamos bêbados. Então os pesquisadores notaram nessas pessoas uma diminuição do volume cerebral entre as pessoas que ingeriam cerveja, uísque e afins, bebida alcoólica. Uma diminuição na massa encefálica, no cérebro. Participaram da pesquisa mais de 850 adultos e 430 adolescentes. Todos relataram hábitos de consumo de álcool regularmente e moderadamente e passaram por exames de neuroimagem. Neuroimagem. Os irmãos sabem, você que está assistindo, sabe o que é uma neuroimagem? Eu já fiz esse exame, eu levei uma queda um dia e precisava ver se não ficou alguma sequela na minha cabeça que não era possível ver externamente. Então a neuroimagem, ela verifica ali no seu cérebro de uma forma muito precisa mesmo, de uma forma gráfica, se há alterações no seu cérebro, se há rompimentos de vasos sanguíneos, se há alguma lesão, se há tumor. Então isso é uma neuroimagem. Então foi a pesquisa que foi feita com esses participantes aqui. E o menor volume de massa cinzenta, ele se apresentava ali entre outras áreas, mas também ali no córtex pré-frontal, dorso lateral e na ínsula. Procurando aqui nas pesquisas, é nessa área aqui do cérebro, aqui da figura,
E essa região do cérebro exerce papel importante na emoção, na recuperação da memória, nos ciclos de recompensa e na tomada de decisão. Olha só, eram pessoas que não, ou melhor, eram pessoas que se declaravam no controle da situação. Nós bebemos regularmente, moderadamente, temos controle, não chegamos à embriaguez. Mas essas pessoas tinham uma redução nessa área. Existe um tamanho padrão para todas as pessoas. Então é com essa base comparativa que eles chegaram nessa conclusão. As pessoas que não bebem têm essa área do cérebro desse tamanho, desse volume. As pessoas que bebem, nessa pesquisa, todas apresentaram uma redução justamente nessa área. E o álcool, além de causar essa diminuição do cérebro, ele tem altíssimo potencial de dependência. Por quê? Ele atua diretamente na dopamina, que é um dos hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, de alegria, de satisfação. Então, no momento que a pessoa bebe, ela tem essa sensação de bem-estar. Isso faz com que a pessoa queira beber constantemente, ainda que em doses pequenas, moderadamente, socialmente, não chegou à embriaguez. Então, por isso que muitos acabam bebendo, por causa dessa sensação de bem-estar. O álcool ele tem efeito depressor no sistema nervoso central, deixa a pessoa mais desinibida e relaxada. Isso é um consenso comum de todos que ingerem álcool. E também fruto de pesquisa, não apenas consenso. E com o passar do tempo, apresentará dificuldades em andar, visão borrada, fala arrastada, tempo de resposta retardado e danos à memória. Aqui não está sendo falado, nessa pesquisa, de pessoas bêbadas. Não, aqui está falando que a ingestão regular de álcool, ainda que moderadamente, pode causar esses problemas na vida da pessoa. Não é o mesmo caso de um bêbado, que tem esses problemas de forma muito visível. Visão borrada, não enxerga direito, fala arrastada, tempo de resposta retardado. Aqui estamos falando de pessoas que nunca ficaram embriagadas, mas que bebem regularmente e que vão ter a sua fala, a sua visão, a sua memória danificadas. É uma característica aqui que não é externa. É difícil de detectar isso daqui. Mas quem bebe já deve ter notado algumas dessas consequências aqui. E não atribuiu à bebida. Atribui a qualquer coisa, menos a sua ingestão regular, moderada e social de álcool. Todo mundo conhece alguém que tem problema com bebida. Todo mundo conhece, todo mundo tem aquele parente que tem problema com bebida, que mesmo quando não está embriagado, ele tem um jeito diferente, ele parece que está um pouco embriagado. Lógico, ali já é um caso extremo, que a pessoa bebeu muito, se embriagou muitas vezes, que até quando está sã parece estar um pouco embriagado. A pessoa cheira álcool, fala estranho, a visão da pessoa é meio turva. O comportamento não é um comportamento normal. Todo mundo tem. Mas a pessoa que não chega ao estado de embriaguez vai apresentando esses problemas. E por não estar embriagada, por não ter apresentado a embriaguez, ela associa que não me faz mal. A bebida não me faz mal. Mas observe, na vida de quem bebe regularmente,
observe na sua vida se você faz uso do álcool. Se você já não tem apresentado esses problemas, e não somente esses, é um resumo, mas existem muitos outros problemas. Nós vamos ver aqui. Mesmo quando não está bebendo, né? A pessoa apresenta esse problema mesmo quando não está bebendo. Esses estudos mostram que não há nível seguro para o consumo do álcool. E mesmo pequenas doses podem causar ou aumentar o risco de prejuízo no sistema nervoso e as funções cognitivas. Não há nível seguro. A pessoa toma, não tem nada, toma um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, e aparentemente não deu nenhum problema. Mas não, isso é pesquisa. Pesquisa com a tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Não há nível seguro para o consumo do álcool. Não há. E nos tempos bíblicos, haviam tais recursos? Era possível identificar qualquer um desses males, além da embriaguez? Desculpa, o tempo está mudando, começou a esfriar um pouquinho, então já começa, né? Então, nos tempos bíblicos, era possível identificar algum desses? Não é razoável nós entendemos que a Bíblia fala apenas de embriaguez, porque era o único mal associado ao álcool? Porque era a única evidência possível na época? A Bíblia não fala sobre cigarro, então eu posso fumar? Então essa associação de que eu posso beber porque a Bíblia não fala é uma associação errada. Nós temos as evidências de quão mal o cigarro faz hoje e por isso nós não fumamos. E a Bíblia também não menciona. E nós temos as evidências de quão mal o álcool faz. Nós temos estudos sobre isso. E a Bíblia não menciona esses males. E eu também não vou ingerir álcool por causa disso. A Bíblia não fala sobre os males do álcool porque os seus males, além da embriaguez, não eram conhecidos. Mas e 1 Timóteo 5:23, que é um dos versículos assim que mais distorcidos que eu já vi. Pessoas que usam isso daqui, vou até avançar aqui, Paulo dizendo para Timóteo, não bebas mais a água somente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Todo lugar que você vê alguém defendendo o uso de bebida alcoólica, moderadamente, socialmente, a pessoa até fala, a Paulo até indicou álcool para isso, porque ajudava ali a dor do estômago de Timóteo. Misturando maçã com banana, comparando uva com laranja, não tem nada a ver aqui, nada a ver. A recomendação está longe de ser beba álcool, consuma álcool. Usa um pouco de vinho, essa expressão. Os recursos medicinais também eram rudimentares, assim como a constatação dos problemas do álcool eram rudimentares. A medicina também, o recurso medicinal. Então o álcool trazia sim algum alívio para o estômago. E também todos os males mostrados nas pesquisas atuais. Então Paulo, com o conhecimento da época sobre o álcool, que para eles era apenas embriagar-se, o único mal do álcool, então ele disse para Timóteo, toma um pouquinho de vinho. Você toma água, mas toma um pouquinho de vinho também para ajudar nessa sua dor do estômago. Então, Paulo estava dizendo, toma um pouquinho de vinho porque vai melhorar, mas também vai te dar a longo prazo esquecimento, também vai te dar problema no seu raciocínio, também vai te deixar com a fala embargada, também vai te dar problemas na sua vista, também vai te dar problemas diversos de cognição, você vai pensar mais lento, vai pensar mais devagar. Paulo não poderia de forma alguma saber desses problemas naquela época.
Não haviam recursos. E a Bíblia não esconde isso, a Bíblia mostra. Mas isso é para os dias atuais, essa descoberta é para a época atual. Não somente essa que nós estamos vivendo, isso já é de longa data. Então, diante desses fatos, o que você acha? Os fatos não deixam dúvida, pesquisa de centros responsáveis, de centros tecnológicos renomados. O álcool é uma agressão ao corpo e mente, templo do Espírito Santo. O que nós podemos concluir é que o melhor e mais prudente é não beber bebida alcoólica em nenhuma circunstância. Você que defendeu esses argumentos até agora, de que é possível beber, eu quero te dizer que, sim, você estava com um entendimento até agora, mas eu acredito que até esse momento, se você continuar ingerindo bebida alcoólica regularmente, socialmente, de vez em quando, sem se embriagar, você estará pecando. Isso não é algo que nós devemos fazer. Estamos maltratando o nosso corpo. O exemplo do cigarro é o mesmo. É o mesmo. Então, se você faz uso da bebida alcoólica, pare. Eu sei que não deve ser algo fácil. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com bebida. Eu não bebo. Mas eu conheço pessoas que têm a sua dificuldade. E assim como nós vimos em outras aulas, você pode acompanhar aqui no canal da igreja. Nós falamos sobre vícios e compulsões. E seria muita presunção eu achar que alguém conseguiria sair da bebida, parar de beber de uma hora para outra. Quem faz uso regular, moderado da bebida, vai tender a fazer isso sempre pelo bem-estar que traz naquele momento. Mas tente. Deixe isso de lado. Livre-se disso. Certamente alguns problemas que você tem na sua vida, que você jamais associou ao consumo de álcool, vão desaparecer. Agora, você que se identificou, você que bebe, ou conhece alguém que bebe, estamos falando aqui de consumo moderado, social. Olha as consequências. Uma delas, algumas delas, nós não falamos de todas aqui, mas são consequências que jamais poderiam ser descobertas nos tempos bíblicos, mas que já são frutos de estudo e pesquisas hoje. Desajustes estomacais, ou seja, até aquilo que Paulo indicou para Timóteo, que era para ajudar em dores do estômago. Mas o álcool, ele provoca dores, desajustes estomacais com uso frequente. Olha só, até isso. Lapsos de memória, disfunções sexuais, distúrbios do coração, direção perigosa, irritabilidade, escravidão espiritual. Por que eu digo escravidão espiritual? O fato desse bem-estar ser conseguido com a bebida, a pessoa vai sempre recorrer à bebida. Então é uma escravidão, a pessoa não está tendo isso em Deus, mas na bebida, ainda que no uso moderado. É uma influência para os filhos. Tem um caso de um irmão que chegou em mim no dia que nós estávamos apresentando para a igreja os temas das aulas. Ele disse que teve problemas de alcoolismo e o que fez ele parar foi o dia que ele viu a filha dele, pequenininha, de 7 anos, pegando a garrafa de não sei o que era. Era cerveja, vinho, pinga, não sei o que era. Ele viu a filha pegando e bebendo. Ele falou que aquilo ali foi uma facada no coração dele e ele parou. Foi algo extremo, foi algo assim que ele conseguiu, mas sofreu para parar, com a abstinência, com o cérebro querendo aquilo, aquele bem-estar. Mas ele conseguiu, graças a Deus. E é uma tendência para experimentar
experimentar outros tipos de bebidas. A pessoa que faz uso de vinho, uso moderado, ela vai inevitavelmente experimentar cerveja e qualquer outra bebida alcoólica, naquele senso de que se eu não me embriago, eu posso experimentar. Então há uma tendência assim, experimentar tudo. Mas nós já vimos quão mal isso pode fazer para a saúde. Eu recomendo que você também assista a nossa aula Como Vencer Vícios e Compulsões. Foi a aula anterior a essa, aula da semana passada. Tem algumas instruções lá que são bastante aplicáveis a esse assunto do álcool. Bastante referências bíblicas. E se você identificou esse problema na sua vida e quer vencer, eu recomendo que você também assista essa aula. Lembrando que eu não sou nenhum especialista no assunto. Estou apenas fazendo essas pesquisas e trazendo aqui para a nossa meditação. E foi muito bom ter feito não somente essa aula sobre álcool, mas também essa sobre vícios e compulsões. Uma está totalmente ligada à outra, por isso que vieram na sequência. Mas, se você tem essas dificuldades com o álcool, converse com alguém sobre isso. Converse com o irmão Cristo, converse com o seu pastor. Fale sobre essas consequências aqui, essas consequências invisíveis que sequer são atribuídas ao uso regular do álcool. Se alguém na sua casa tem esse problema com álcool, que não se embriaga, mas consome regularmente, talvez mostrando essas consequências, a pessoa vai cair em si, vai entender que o álcool tem feito realmente esses danos na vida dela. E ore a Deus, com certeza que irá lhe ajudar. Todas as aulas nós temos falado sobre orar a Deus, que Ele vai ajudar. E nós sabemos que Deus, Ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso, nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real. E muitas vezes o que passa na nossa mente é: eu não vou orar porque Deus não vai fazer nada com relação a esse assunto. Nós que temos um relacionamento com Deus, nós sabemos que Deus, Ele não faz as coisas num estalar de dedos. Ele tem poder para fazer isso. Todos já experimentaram em alguma situação um milagre. Em qualquer esfera da sua vida, nós já vimos Deus fazer algo milagroso, algo, digamos, no estalar de dedos, vamos colocar dessa forma. Mas existem coisas que Deus não faz assim. E a bebida é um caso desses. Há casos rápidos, como do irmão que eu citei, sim. Mas Deus, Ele usa todas as situações. Deus tem um plano para tudo. Então, o agir de Deus não é assim: eu oro e Ele tira o meu vício. Não. Mas fale com Deus sobre esse problema. Fale hoje. Fale amanhã. Fale depois. Ele vai te livrar. Ele vai te conduzir a pessoas. Ele vai te conduzir, de repente, até medicamentos, especialistas. Ele vai te conduzir. Mas não deixe de falar desse problema com Deus. Fale com Deus. Diga: quero ser livre. Se até o momento você não via problemas no consumo do álcool, mas se identificou com isso daqui, viu que muitos problemas na sua vida são ocasionados sim pelo álcool, fale com Deus. Diga: Senhor, eu gosto de beber álcool. Diga para Deus: Senhor, eu bebo porque me deixa mais relaxado, me ajuda a ficar menos ansioso, esse tipo de coisa. Mas me estão me trazendo outros problemas. Fale com Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te livrar. E em todas as aulas, desde a primeira que nós falamos sobre síndrome do pânico, medo, ansiedade, são assuntos que a Bíblia fala muito pouco. Ou não fala. Tem assuntos como a depressão mesmo, síndrome do pânico, ansiedade. Ansiedade até fala, até cita. Mas são assuntos que a Bíblia não fala. São assuntos difíceis de trazer
para uma aula de escola bíblica dominical. E são assuntos que é até difícil de usar a Bíblia, por isso que não são trazidos para a igreja. Por isso que não são falados num culto. Até para crentes mais antigos, que se houver uma pregação que não seja usada a Bíblia exaustivamente, vai para um texto, vai para o outro, vai para um texto, vai para o outro, para ele não foi uma pregação. Isso é também um dos motivos de resistência de se falar desses assuntos, porque nós usamos pouquíssimo a Bíblia aqui. Os irmãos concordam? Vimos alguns trechos, aplicamos sobre as teorias gerais, sobre os conceitos gerais da Bíblia, mas esse é um dos motivos que são tão poucos falados, esses problemas na igreja. Justamente por a Bíblia falar muito pouco. Acaba parecendo nem parecendo uma pregação ou um estudo bíblico, parece uma sessão de autoajuda, mas é o que é o que nós temos, é o recurso que Deus nos deu. Então, que todo preconceito seja tirado da sua vida com relação a todos esses assuntos que nós falamos. Já ouvi de pessoas mais velhas da igreja, já ouvi pessoas falando que essas coisas, esses assuntos são frescura. Todos esses assuntos. E é um tabu. São polêmicos. A Bíblia não fala muito deles. É complicado. Mas Deus tem nos guiado e eu creio que muitas pessoas serão ajudadas. Os vídeos estão disponíveis. Acredito que alcançarão muito mais pessoas do que se nós estivéssemos na igreja, no templo, falando disso. Em todos esses assuntos nós temos a solução em Deus. Tirar Deus do nosso caminho, tirar Deus da possibilidade de resolver algum problema só porque a Bíblia não menciona, é negligência total. Então, eu te encorajo a falar com Deus, não somente desse que nós vimos aqui, mas de todos os outros que nós já vimos e de todos os outros que você sabe que é um conflito da vida que não é relatado na Bíblia, mas que você pode sim encontrar a solução em Deus. E a nossa próxima aula da semana que vem, permitindo Deus, será enfrentando a solidão. Também é um assunto de bastante divisão. Muitos gostam de ficar sozinhos, alguns fazem apologia a ficar sozinhos, outros odeiam a solidão, o silêncio. É um assunto bastante divisor de águas também, assim. Não divisor de águas, é um assunto que causa bastante divisão. E tem seus problemas. Então, como vencer a solidão? Enfrentando a solidão. Eu espero você, então, na próxima semana, com mais essa aula. Esteja orando por nós, por mim, pelo pastor Luciano, pelo pastor Nando, para trazer essas aulas para os irmãos. Ainda estamos na quarentena, foi prorrogada mais uma vez a quarentena, não sabemos até quando, mas glória a Deus por esses recursos que Ele nos concede. Então já deu nosso tempo, consegui hoje ficar nos 45 minutos, graças a Deus. E nos vemos na próxima aula. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo decorrer dessa aula, obrigado pelo esclarecimento, pela luz que o Senhor nos deu, Seu Deus, para falar desse assunto. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que aquele que estava em dúvida sobre esse assunto de consumo de álcool possa ter sido esclarecido, possa tomar uma decisão na sua vida, Senhor Deus, e deixar esse hábito de lado, Pai. Obrigado. Traga-nos aqui na próxima semana, Senhor Deus, com mais um estudo da Tua Palavra, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.